Yay! Então, tô eu aqui de novo, postando vídeo no YouTube pra uma pessoa que vai ver, que é o professor, mas tamo aí, pra cumprir mais uma tarefa nesse semestre meio louco da Faculdade de Educação Física. Dessa vez a cadeira de orientação. Essa tarefa ela consiste em a gente fazer comentários sobre 4 textos que a gente leu até então na disciplina, tentando trazer pontos que a gente achou interessante de ser discutido do texto, ou coisas que ficaram mais marcantes pra gente, ou que a gente gostaria de criticar, enfim. Então, vamos lá! Indo pra parte que interessa, eu achei bem interessante. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei realmente, mas eu acho que foi um dos primeiros estudos que foram realizados, tipo, buscando classificar as práticas. E foi um dos primeiros textos, artigos que eu li, falando especificamente sobre isso. Eu achei bem legal e completo, né, as categorias de classificação deles, além de dividir as modalidades entre ar, terra, e água, e fogo, e gelo, enfim. O entorno físico, que aí é o tipo de atividade, se é tipo, caiu, rastejar, ou remar, o espaço que é preciso usar, acho que é um rio, a relação, tipo, do entorno pessoal, então, tipo, o tipo de praticante e a motivação que ele tem pra praticar. O entorno social seria, tipo, a prática, ela envolve participação de equipe, envolve uma atividade, tipo, para ser realizada sozinha, precisa do auxílio de outra pessoa. E o impacto ambiental, que tipo, classifica mais ou menos o grau de impacto que aquela atividade causa no ambiente. E no fim, cada uma dessas categorias de classificação, elas servem como um indício para quando você for pensar em aplicar essa prática em qualquer lugar. Então, tu vê o espaço, tu vê o que é necessário em relação tipo, ao envolvimento das pessoas, qual é a motivação que elas têm para fazer, o impacto que ela vai gerar. Eu achei, de fato, realmente bem útil por isso, né? Tu consegue, por essa classificação, tu pensar em cada espaço que tu for pensar, tipo, talvez em construir e em começar um negócio em relação a isso, todas essas características que fazem parte da prática. Trazendo então o que mais me chamou atenção no texto, as coisas que a gente discutiu muito já, é que simplesmente não tem como tu realizar uma atividade, tipo, pensar qualquer atividade sem pensar o envolvimento comunitário dela. E achei bem interessante que ele apontou que tu pode envolver a comunidade tanto na manutenção dos lugares, realizando a prática, tanto quanto na realização da própria atividade, porque as pessoas que não também vão usufruir dessa atividade. E eu não vejo outra maneira de se fazer isso, de fato, assim. A gente tem que pensar economicamente como a gente vai ver as pessoas, a gente tem que pensar como que a gente vai incentivar essas pessoas a participarem, a estarem junto. E é isso. Em relação aos desafios, eu acho ainda, e tenho dificuldade de pensar o que fazer, porque eu acho que são desafios bem, entre aspas, grandes, mas como a gente também conversa, não podem ser, tipo, colocados como, tipo, tá, não tem como fazer, pronto. Em relação à poluição, ele tem duas, vamos dizer assim, frentes. Uma que é a falta de educação, assim, das pessoas, de não poluírem o espaço. E a outra é uma questão que vai, tipo, mais para uma gestão governamental também. E aí, eles citam, por exemplo, assim, o caso do Guaíba, que é um lago que é extremamente poluído, que poderia ser usado para te fazer, tipo, muitas atividades. É aquele sonho utópico, assim, de tu poder tomar banho no Guaíba. Imagina tu poder nadar no Guaíba, imagina tu poder surfar no Guaíba, imagina tu poder andar de stand-up-paddle, imagina tu poder velejar, tipo, toda a extensão do Guaíba. Mas é um lago extremamente poluído porque não tem tratamento de esgoto, apesar de que você tem algumas iniciativas que foram tomadas, né, em relação ao Arroio Dilúvio, mas tinha um planejamento de muitos anos atrás de conseguir despoluir o lago, de poder, tipo, limpar todo o esgoto que fosse despejado no Guaíba pelo dilúvio, que não aconteceu até agora. Isso, eu lembro que eu fui no DEMAI em 2008, talvez, 8 de 2010, que estavam com um projeto até 2015 isso acontecer, a gente ter, tipo, 100% do esgoto despejado no dilúvio ser limpo, isso não aconteceu até agora. E outro, né, que a gente tem, não só de Porto Alegre, mas a gente tem essa interface, porque por exemplo, o Rio Jacuípe, que é um dos afluentes do Guaíba, ele é o segundo rio mais poluído do Brasil, pelo menos era até um tempo atrás. Talvez alguém tenha conseguido ganhar dessa. Pra poder terminar com isso, você envolve uma organização que não é só da iniciação, tipo assim, não é uma questão assim, só não vamos jogar lixo no Guaíba. Envolve uma organização pública, de políticas públicas, para que tu consiga, tipo, despoluir o lago. Intermunicipais, então é uma coisa bem complexa, mas que eu tenho uma perspectiva que não acontece, porque no Brasil, apesar de a gente ter todas as leis,
ambientais, e são, que nem a gente falou assim, são muito bonitas, elas não são seguidas, porque as pessoas não ligam. Então, a partir do ponto que talvez as pessoas elas começassem a ligar pra isso, elas poderiam botar pressão, pra não dizer que a gente não pode fazer nada em relação a esses assuntos. A gente pode sim se organizar e colocar pressão e dizer assim, cara, a gente quer que isso seja feito. Porque é assim que também as medidas públicas acontecem, as mudanças acontecem. Não acontece em uma manifestação muito grande das pessoas porque, de novo, elas não são educadas, elas não têm contato, elas não convivem com a natureza e elas não têm esse convívio e desejo, então não se acontece. E aí a gente entra em outra questão, que eles apontam um texto que um dos principais assim, desafios que a gente tem é exatamente a questão da violência urbana. A gente tem lugares de prática de várias atividades em Porto Alegre, potencialmente, mas que são perigosos. E que é uma questão bem séria, que eu também fico pensando, tipo, que é complicado, porque é um dos principais empecilhos, por exemplo, sendo que impossibilitaram, quando eu tive a oportunidade de fazer estágio, de poder fazer isso. É tipo, mas tu pode levar as crianças pra pracinha, mas tem, tipo, tráfico de drogas na pracinha, sabe? Tu vai pensar em fazer uma caminhada, mas, tipo, mesmo que seja um parque nacional, o negócio não é seguro, sabe? Mas, de novo, pensando em como a gente tem que tentar pensar em soluções para exatamente esses problemas, né, sendo eles evidenciados. Não custa, por exemplo, se a gente for pensar tanto uma atividade que for ser oferecida como um produto a ser comprado pelas pessoas, uma atividade de aula, a gente pode pensar, por exemplo, assim, em que tu vai fazer uma atividade numa pracinha, tu vai fazer uma atividade no morro, tu pode muito bem notificar a polícia local e pedir auxílio. Pedir, tipo, pra alguém te acompanhar, ficar fiscalizando aquela área, tá perto, que vai, tipo, de fato dar mais segurança para as pessoas pra gente poder fazer isso. E uma coisa, quanto mais a gente ocupa os espaços, acho que é o principal, a gente já conversou sobre isso em aula, mas isso é real, a gente ocupa esses espaços, ocupa espaços, tipo, os morros de Porto Alegre, a gente ocupa os parques, a gente ocupa as pracinhas, a gente vai lá e começa a realizar atividades, aquilo começa a ter uma importância, as pessoas começam a ver tu ali, e elas começam a ir lá também, e esses espaços, eles são, tipo, entre aspas, naturalmente descriminalizados. Tu começa a ter uma importância social para aquilo, e ao mesmo tempo, quando tu começa a ter importância em pessoas que, tipo, frequentam e estão ali, tu tem mais investimento na segurança e na manutenção desses lugares. E o que eu tenho pra dizer sobre esse texto, ele que fiquei pensando sobre, é bem simples. Eu acho que é lógico que o desenvolvimento das atividades de aventura na natureza, elas têm muito a agregar economicamente para as comunidades locais onde elas vão ser desenvolvidas. Que é que nem o texto citou ali, ele envolve tanto, tipo, geralmente de economia local, de locais onde acontecem, tipo, eventos, ou onde tu começa a instalar algum local de prática, como a realização de eventos sazonais, que vai regularmente, tipo, tá sendo realizado e gerando dinheiro para as pessoas, quanto em relação à geração de emprego, a venda de produtos de artigos relacionados à prática. Mas o que me chamou a atenção foi em relação ao discurso do texto em relação às políticas públicas, que ele fala que é muito importante o desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento das AFANs, vamos chamar assim, poder, tipo, realizar infraestrutura de locais, cidades, enfim, incentivo à realização das práticas. Inicialmente, obviamente, eu acho que precisa desse auxílio público para o desenvolvimento das cidades, e por consequência das práticas e por consequência de infraestrutura para poder realizar e incentivo econômico, fiscal, de cuidar da manutenção da natureza. Mas exatamente isso são necessidades que, como qualquer outra grande mudança, vai sendo gerado com o tempo. Então, a partir do momento que se tem um projeto bom, que considere tipo, todos os impactos ambientais, aquilo vai ganhando tem espaço para realizar isso vai ganhar espaço, vai ganhar adeptos e consequentemente quando esse populariza vai chamar atenção e tipo, vão ter medidas de incentivo. A gente não pode, tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, a economia ela gira em torno do lucro. E às vezes tu tomar medidas ecologicamente sustentáveis pode ser que pareça que não gere lucro. É nesse sentido, talvez, que eu acho que o Estado ele, tipo, seja tão mais importante. As atividades e práticas sustentáveis, elas têm sim lucro. Exatamente pelo fato de que isso vai estar chamando a atenção das pessoas, vai estar preservando o local de prática que tu quer realizar as atividades. Então é um benefício, tipo, duplo.
Só que isso tem que ser controlado, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ter, tipo, pessoas que estejam, tipo, pessoas que tenham conhecimento, que estejam especializadas em fazer isso. E essa talvez seja a parte mais difícil de tipo, desenvolver as atividades aqui, exatamente ter um controle do impacto ambiental e o desenvolvimento de atividades, tipo, que sejam mais ecologicamente sustentáveis. Em relação ao quarto artigo que a gente teve que ler, é muito interessante que ele traz um pouco da construção, as perspectivas da construção histórica do conteúdo do corpo nas aulas de educação física e também do conceito de natureza, como ele mudou um tempo, mas eu acho que ele fica um pouco superficial nessa questão, porque ele não passa, que eu acho que pela questão mais importante, o fator mais importante desse assunto, que é o fator de desenvolvimento econômico, né? Tipo, todas as mudanças que a gente teve econômicas, sociais, com o advento do sistema capitalista, mas isso, tipo, tudo visão de progresso, assim, de que a gente precisava construir cidades, a gente precisava construir, tipo, mais espaços para poder plantar, mais espaços para poder gente morar, mais espaço para construir fábrica. Em primeiro lugar, né, acabou, foi um dos grandes motivos, assim, de que a gente teve sem controle, destruição do meio natural. Ao mesmo tempo, também afastou as pessoas desse meio natural, porque como os ambientes das cidades se urbanizaram cada vez mais, em concreto, as pessoas ficaram muito distantes do meio natural. Isso tem uma total influência na visão que elas têm sobre o ambiente, tipo, o ambiente natural. Tem uma autora que fala muito sobre a crianças, contato com a natureza, que é a Lia Tibira. Ela aponta uma questão bem interessante. Por que que a gente talvez não tenha isso tão forte, as práticas corporais da natureza e as atividades, esportes de aventura, seja tão difícil de incluir isso na educação física? E um dos primeiros pontos que ela traz é uma ideia de higienização, que a educação e o espaço escolar sofreu ao longo dos anos. Se a gente parar pra se dar conta, os espaços da escola eles foram cada vez mais tipo, concretizados. A ideia de se sujar, ela se tornou totalmente tipo, estranha, de entrar em contato com a natureza, de ter, tipo, subir numa árvore. Exatamente por essa ideia de que esse contato poderia, tipo, trazer bactérias e deixar a criança suja e tal. Que além de dar um trabalho pros pais, também, tipo, fazia ela correr risco pra saúde. E isso é muito forte, porque se a gente parar pra observar os espaços da nossa escola hoje, a gente fica, tipo, velho, cadê as árvores na escola? Cadê o gramado? Cadê o barro? Cadê a água? Basicamente, uma cemitério de concreto onde as crianças, tipo, se sujam o menor possível. No terreno da escola, é muito difícil você encontrar, tipo, um espaço de fato natural em que as crianças possam, crianças e adolescentes, quando eu digo, né? Elas possam, de fato, brincar e fazer alguma atividade. Então, se as práticas de aventura, elas são práticas que estão, tipo, se popularizando aos poucos ainda, exatamente pelas pessoas terem, por vários motivos, entre os motivos, as pessoas terem medo, de as pessoas terem dificuldade de acesso, de elas não terem conhecimento, é, e ela tá crescendo agora, na escola isso é, tipo, ainda mais, tipo, forte exatamente pelo ponto, em primeiro, de que tu não tem esse espaço dentro da escola pra fazer isso. E é uma atividade que tá, tipo, se popularizando agora, então... E além de a gente não ter espaços dentro da escola, a gente também tem um tabu muito grande em relação a levar as crianças pra fora nesses espaços, né? Que nem eu já comentei em relação ao outro texto, a gente pode fazer uma atividade numa pracinha, a gente pode fazer atividade num parque, a gente pode levar numa reserva, a gente pode fazer várias coisas. Mas existem ainda muitos tabus em relação a isso. O que faz com que exatamente a gente tenha que pensar dentro, tipo, da nossa organização da escola, da lógica dinâmica da escola, como incluir esses espaços. E essas atividades como trilhas, como, vamos dizer assim, jornadas, como acampamentos dentro do ambiente escolar. Pode aproximar as crianças, tipo, do contato com essas práticas. E além disso, né, obviamente a gente tem que ter professores preparados para poder ensinar isso. E ainda são muito poucos as cadeiras na faculdade que trabalham sobre esse tema. Então, para a gente tem duas cadeiras quando a gente está falando, tipo, atividades físicas, esportes, a natureza de aventura. A gente tá falando, tipo, 50 modalidades. E a gente tem, tipo, duas cadeiras. Em que, obviamente, um professor não dá conta, tipo, de trabalhar tudo que poderia. Então, antes de pensar em legitimizar, eu acho que legitimizar já tá legitimizado essas práticas. Legalmente, tem um documento que define que, tipo, você tem que ensinar isso. Agora, você conseguir possibilitar isso acontecer, acho que envolve isso. Envolve a gente repensar a educação em relação aos espaços de aprendizagem que a gente tem na escola. E repensar, tipo, o espaço que a natureza tem dentro da nossa própria escola. E como que a gente pode fazer para tanto ter mais espaço natureza dentro da escola, quanto também
a gente poder ir a espaços naturais e fazer as crianças conhecerem e interagirem com ele. Até porque a gente exatamente bate no ponto, né? Tipo, por que as pessoas, elas simplesmente, a educação ambiental, ela não faz sentido na escola? Porque as crianças não convivem com a natureza. As crianças não têm acesso não têm acesso, não têm contato, que nem eu falei, não lambem a terra. Não tendo contato, não realizando atividades, seja na própria escola, seja, tipo, em locais próximos das cidades, as pessoas não têm contato com isso, por que elas vão cuidar disso? Por que elas vão cuidar dessas ervas? Por que elas vão cuidar da natureza se elas, tipo, se é uma coisa extremamente distante pra elas? Isso simplesmente não faz sentido. E acho que a gente também tem que pensar exatamente como que a gente pode possibilitar esse acesso dentro da escola. Para que, de fato, elas possam pensar em como usar, aprender a usar aquele espaço de uma forma sustentável. Que possa ser usado depois e que elas possam aproveitar e usufruir desse espaço. Então é isso, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas sei lá, eu tentei falar o que eu queria, acho que foi desenrolando conforme foi indo, falando sobre isso, foi desenrolando mais e foi fluindo mais de boas, mas é isso.